Na calada da noite, algo misterioso se esconde nas sombras. Algo que vem sendo temido e falado por milhares de pessoas na América Latina. Imagine um ser que se esconde na escuridão, um predador sem rosto, que ataca suas vítimas de uma maneira fria e silenciosa. Estamos falando da lenda do chupacabra, uma criatura aterradora que tem deixado um rastro de mistério e pavor por décadas. A história do chupacabra começou nos anos 1990, em Porto Rico, quando ataques misteriosos a animais como cabras e galinhas foram registrados. Os relatos eram assustadores. Os animais eram encontrados mortos, sem sangue e com marcas no pescoço. O mistério aumentou quando, em Canóvanas, um morador afirmou ter visto uma criatura estranha, com espinhos nas costas, olhos vermelhos e pele escamosa. A criatura foi apelidada de chupacabra, uma junção das palavras espanholas chupar, sugar, e cabra, cabra, devido ao modo como parecia drenar o sangue de suas vítimas. Com o tempo, relatos de ataques começaram a surgir em outras regiões, sempre deixando o mesmo rastro animais mortos com mordidas e marcas incomuns. As descrições do chupacabra variam, mas alguns elementos são recorrentes. Uma criatura de porte médio, com olhos vermelhos, dentes afiados e pele escura. Alguns o descrevem como um réptil humanoide, enquanto outros mencionam semelhanças com um cão selvagem, mas com características bizarras e antinaturais. À medida que os relatos se espalhavam por Porto Rico, o medo se intensificava. Moradores, antes confiantes em suas rotinas diárias, começaram a ficar aterrorizados. Noites sem luar se tornaram momentos de tensão, com as famílias trancadas em suas casas, temendo o que poderia estar à espreita na escuridão. As autoridades locais não sabiam o que fazer. Alguns tentaram rastrear a criatura, mas as pistas sempre desapareciam misteriosamente, como se o chupacabra fosse mais do que uma simples besta, talvez uma entidade sobrenatural que sabia como se esconder da vista humana. Como em qualquer mistério, surgiram as primeiras teorias. Algumas pessoas acreditavam que o chupacabra era uma criatura extraterrestre, uma espécie de ser de outro planeta que havia chegado à Terra com um propósito desconhecido. Outros defendiam a ideia de que a criatura era um mutante, resultado de experiências genéticas ou de radiação. Não faltaram os que associaram o chupacabra a uma criação demoníaca ou sobrenatural, surgida para punir a humanidade por seus pecados. Contudo, uma teoria se destacou entre todas, a de que o chupacabra seria um animal ainda desconhecido, uma espécie que se esconde nas florestas e foi forçada a atacar para sobreviver. Com o passar do tempo, o fenômeno do chupacabra não ficou restrito a Porto Rico. Logo, relatos de ataques começaram a surgir em outras partes da América Latina, como México, Brasil e até os Estados Unidos. A lenda tomou proporções ainda maiores, e logo o chupacabra passou a ser uma figura recorrente em conversas, histórias e até nas notícias. Com isso, a cultura popular abraçou a criatura, que passou a ser vista como um símbolo de mistério e medo. À medida que os relatos se espalhavam, a descrição do chupacabra também começou a variar. Alguns diziam que ele tinha asas, outros afirmavam que ele se disfarçava como um animal comum, como um cachorro ou um gato, até para se aproximar mais facilmente de suas presas. Uma nova onda de avistamentos começou a surgir nos anos seguintes, e as criaturas começaram a ser descritas com características mais sinistras e sobrenaturais. Com o aumento da atenção dada ao caso, algumas investigações foram feitas. Especialistas em biologia e zoologia tentaram encontrar uma explicação lógica para os ataques. Muitos sugeriram que os rastros encontrados poderiam ser de cães selvagens, ursos ou raposas, mas ninguém conseguiu provar conclusivamente que as mortes dos animais foram causadas por um predador natural.
Em vários casos, a falta de pistas físicas e a ausência de qualquer evidência concreta reforçaram a ideia de que algo mais estava em jogo. Nos anos seguintes, a lenda do chupacabra se espalhou ainda mais, chegando a diversas partes do mundo, e novas teorias começaram a surgir para tentar explicar o fenômeno. Mas o que mais intrigava as pessoas não era tanto as teorias, mas sim a constância dos ataques. Em alguns casos, os testemunhos de pessoas que afirmavam ter visto a criatura se tornaram cada vez mais comuns, o que alimentava o medo e a dúvida. A peculiaridade do chupacabra é que ele não se contenta com qualquer ataque. Ele se alimenta de sangue, e as vítimas, principalmente animais domésticos, são encontradas sem qualquer vestígio de carne ou outros órgãos vitais. Isso parece indicar que a criatura não é apenas predatória, mas possui um ritual de caçada diferente do habitual. É como se ela estivesse ali para satisfazer uma necessidade biológica muito específica. Mas o que realmente faz o chupacabra tão aterrorizante é o seu comportamento inteligente e furtivo, como se fosse uma presença sobrenatural, que se esconde nas sombras, esperando o momento certo para atacar. De fato, várias explicações para o chupacabra começaram a se popularizar. Alguns dizem que ele é uma espécie de mutante criada por experimentos genéticos, algo que foi exposto à radiação ou algum tipo de substância alteradora do DNA. Esses seres, segundo essa teoria, teriam uma aparência estranha, resultado de alterações rápidas em seu código genético, o que explicaria seu comportamento imprevisível e suas características físicas incomuns. Para outros, o chupacabra seria uma entidade sobrenatural que surgiu a partir da imaginação humana, alimentando-se do medo das pessoas, algo mais psicológico do que físico. Uma das teorias mais intrigantes sobre o chupacabra é a de que ele não é uma única criatura, mas uma espécie inteira que habita regiões remotas. Alguns acreditam que ele pode ser um ser extraterrestre que veio à Terra para se alimentar da energia vital dos seres humanos e de outros animais. Essa teoria tem ganhado espaço entre ufólogos e pesquisadores de fenômenos alienígenas, que observam comportamentos semelhantes ao de criaturas descritas em lendas antigas, como vampiros. Porém, nem todos acreditam em uma origem sobrenatural. Outros defendem que o chupacabra seja uma espécie desconhecida de animal selvagem, que vive em áreas isoladas e foi capaz de passar despercebido devido à dificuldade de acesso a seus habitats, como florestas densas e montanhas remotas. Em algumas regiões da América Latina, falam-se de animais semelhantes a grandes felinos ou mamíferos carnívoros, com hábitos de caça semelhantes ao do chupacabra. A cada relato novo, o mistério se aprofunda, e o chupacabra continua a ser uma lenda viva. O que é impressionante e inquietante é como ele se enraizou na cultura popular. No México, o chupacabra é parte do folclore moderno, com filmes, livros e músicas inspiradas na lenda. As pessoas compartilham suas experiências, talvez na esperança de encontrar respostas. O mais curioso é que, apesar de décadas de relatos e investigações, nenhuma evidência concreta foi encontrada. Não há corpos, fotos ou vídeos suficientes para confirmar o que as pessoas dizem ter visto. O mistério continua sem solução e a dúvida persiste. Será o chupacabra uma criatura real ou algo mais obscuro, uma entidade que se alimenta de nossa credulidade e medo? Embora o chupacabra continue a ser um mistério, a lenda não perdeu sua força. O medo e a dúvida ainda pairam onde os relatos de ataques são comuns. Muitos se perguntam se algum dia encontraremos a resposta. Será uma criatura real ou uma invenção? O que sabemos é que o chupacabra se tornou um símbolo do desconhecido, algo que continuará a assombrar quem ousar olhar para as sombras da noite. Enquanto isso, as histórias continuam a surgir e o mistério permanece sem explicação.